Olá, boa noite. Começa agora o TV Com Tudo Mais desta terça-feira, dia 28 de maio. Você já lidou com alguém que tem o ego muito inflado? Mas será que o ego tem só um lado negativo? Qual o limite para não se tornar egocêntrico ou metido? É isso que a gente confere no quadro da Coach daqui a pouco. Participando do nosso programa desta segunda-feira, Bento Rodrigues Silva, que é técnico de enfermagem, vai dar um aulão aqui sobre primeiros socorros. Boa noite, Bento. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Vamos informar os nossos telespectadores e assim evitar alguns transtornos, né? Com certeza. Então, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Conta. Jucimara Steiglitz, boa noite. Bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Nossa ginecologista que vai participar do quadro de sexualidade e também vai bater um papo aqui sobre parto, emergências, né? Eles têm casos curiosos aí para contar de nenês, bebês que nasceram aí na ambulância. Mas agora a gente começa o programa com o quadro Eu S.A. Nossa coach, Carolina Linhares. Tudo bem, Carol? Tudo certinho. Obrigada. Carol, a gente escuta muitas vezes que o problema de um profissional, de uma pessoa, é o ego. Mas afinal de contas, o que é o ego? Será que ele tem somente um lado negativo, como as pessoas falam? Não, muito pelo contrário. Se não fosse o ego, nós nem existiríamos, porque é uma instância psicológica, o ego, onde ele é formador do nosso jeito de ser, das nossas maneiras de funcionar. Ele tem muito a ver com aquilo que queremos, né? Com o nosso senso de realidade e com os valores que nós temos na vida. Então, quando se fala, aquele profissional tem muito ego, ou eu lido com muita gente com muito ego, é uma maneira errônea de a gente colocar uma situação que não é pelo ego, porque todos nós temos ego, tanto as pessoas que agem de uma forma, de repente, exageradas, né? Que aí passaria a ser egocêntrica, quanto as pessoas que são mais tímidas, então, mas tudo tem a ver com o seu ego. Mas então onde é que está o problema nessas situações? O problema está no egoísmo, né? Que é a forma de utilizar o ego voltado só para si, né? Então, se a gente for entender a palavra egoísmo, que é uma palavra que vem do latim, ela é o ego, que é a questão do eu, da minha referência como pessoa, né? E o sufixo ismo, que tem a ver a conduta de uma doutrina. Então, quer dizer que o quê? É a condução de uma doutrina voltada apenas para mim, né? Então, o egoísmo quer dizer algo que eu volto o interesse apenas para mim e não para o grupo, né? Porque muitas vezes você não confia que as pessoas consigam suprir as necessidades ou então atender as expectativas, acaba... Tem a ver também, mas tem mais a ver no sentido de supervalorizar os seus valores, supervalorizar as suas intenções, os seus interesses, supervalorizar a sua predominância, entendeu? Nessa relação. Então, uma pessoa que utiliza o egoísmo num ambiente corporativo, ela olha muito mais para si do que para o interesse do grupo, né? O egoísmo num ambiente onde, numa família, né, num relacionamento, é muito mais aquela história de supra o meu desejo e não importa o teu, né? Então, a sua referência, o seu valor é muito voltado para si, né? Então, isso que é o prejuízo, isso que não é legal dentro do ambiente corporativo, e é exatamente isso que nós trouxemos hoje para mostrar o quê? Que o problema não é o ego das pessoas, o problema é o egoísmo, como ela lida com o egoísmo, como que essa referência é exacerbada desse jeito de ela olhar para as coisas e buscar os seus objetivos. Você pode ser boa ou se achar boa ou melhor que os outros, porém não pode ser egoísta. Na verdade, assim, eu acho que nós temos um limite, né, do altruísmo, que é no caso, o antônimo, né, do egoísmo, e existe um limite, existe um egoísmo vital, existe um egoísmo que é importante ter, né? Mas a gente tem que entender exatamente aonde está a nossa linha, que nós estamos passando para ser egoísta, onde nós estamos sendo muito altruísta também e não pensando em si.
né? Tem alguns tipos de comportamentos ali, né? Existe, então. Existe o egoísmo destrutivo, né? Que é quando a pessoa ela é extremamente egoísta. O que ela faz? Ela destrói outra pessoa para que só ela se sobressaia. E é comum isso, às vezes a gente encontrar esse tipo de profissional, onde faz calúnia, defamação. Acaba passando por cima dos colegas. Exatamente, para que ele possa aparecer. Então é uma forma de egoísmo destrutiva e é uma forma que nós devemos, assim, conseguir identificar dentro do grupo e muitas vezes chamar a atenção da pessoa de que isso não está sendo legal, até para ela se dar conta que ela está usando um egoísmo. Escuta bastante o puxar o tapete, né? Exatamente, o puxar o tapete, é o egoísmo destrutivo. Depois tem o egoísmo defensivo também, que é aquela pessoa que ela é egoísta, mas aí quando ela vê que ela não está conseguindo se sobressair, se dá bem na situação, ela perde a motivação e ela entra num processo de passividade. Então, muitas vezes, aquele profissional que está na zona de conforto nada mais é do que um egoísmo disfarçado, entendeu? Como ele não está conseguindo sobressair ali no meio, ele acaba, utilizando, então, uma forma de perda de motivação. Tá? Depois nós temos o egoísta fugitivo também, que é aquele que, bom, se eu não me dou bem aqui, então não me serve. Então é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né? Que sempre nada tá bom. Por quê? Porque a grande busca dela é se sobressair. Como ela não consegue se sobressair, aquilo não serve. Né? Obviamente que nem sempre isso passa pela consciência. Muitas vezes isso é um mecanismo de defesa que as pessoas utilizam, né? Mas é exatamente por isso que nós estamos trazendo, para que as pessoas se dão conta de que às vezes elas querem só aparecer e elas acabam E tem a questão, então, que é o ideal, que é o comportamento colaborativo, que é exatamente o contrário do egoísmo, que é o comportamento altruísta, né? Então, o que as pessoas devem buscar para um comportamento corporativo é o comportamento altruísta, mas tomando conta de alguns aspectos. Tem pessoas que elas são egoístas somente no momento, né, numa situação, e outras parece que aquilo já faz parte dela, né, como se fizesse parte da identidade mesmo. Então, é verdade, porque existem várias teses em relação ao egoísmo, existem, assim, algumas linhas que defendem que o egoísmo tem até aspecto genético. Tem outras que dizem que o egoísmo é algo aprendido no ambiente familiar, né? Do jeito que a gente é construído lá naquela família, eu acabo sendo mais egoísta ou menos egoísta. Enfim, a questão é que hoje, para o ambiente corporativo, esse é um dos comportamentos, das atitudes que mais fazem as pessoas ser demitidas dentro de uma empresa, né? Um dos tops da lista ali de atitudes que fazem as pessoas serem demitidas, porque no ambiente corporativo não existe espaço, né, para a pessoa que tem um egoísmo muito forte, que ela pensa mais em si do que o outro, porque o ambiente corporativo ele é colaborativo. O objetivo né? é o produto, então, né? Que todos então assim, as pessoas que realmente têm essa questão do egoísmo mais forte, que, como eu falei, ter egoísmo não é algo que é ruim. Muitas vezes egoísmo também é vital. A gente só tem que saber a medida. É bom, faz bem. O egoísmo é bom quando, por exemplo, eu quero passar no concurso público, né? Eu tenho que ser egoísta no sentido de estudar mais do que os outros para que eu possa me sobressair. O egoísmo é bom quando eu tenho um plano de carreira para mim, mas um egoísmo no sentido de eu não precisar passar pelo cima do outro. Eu, de uma certa forma, eu estou lutando pelo que é meu, de uma certa forma, eu me posiciono muitas vezes egoísta, no sentido de defender o meu, mas eu não destruo o outro, né? Sim. Que inclusive é alguma das dicas que eu trouxe, né? Então, assim, uma das questões é adote um comportamento altruísta, né? Mesmo que seja difícil, porque as pessoas vão se aproximar mais. Então, tu tens um objetivo de conquistar uma melhor carreira, né? Como que eu vou fazer isso sem ser egoísta? Tu pode fazer isso sendo colaborativo. É mais difícil, mas é o caminho, vamos dizer assim, mais gostoso, mais inteligente a se buscar, né? Fazer as pessoas conviverem mais, se aproximarem mais, né? Exatamente.
Seja egoísta quando preciso, mas deixe claro o motivo para as pessoas. Então, assim, ó, muitas vezes saber dizer não é um ato egoísta, né? Eu tô dizendo não para a pessoa. Isso a gente até falou no programa e é muito difícil. Eu me lembro que entre os entrevistados, eu acho que nenhum sabia dizer não, assim, com facilidade. E é muito difícil, é uma das habilidades mais difíceis dos profissionais saber dizer não. Porque muitas vezes nós nos prejudicamos ao dizer sim. Exatamente. Né? Então, assim, saber dizer não é algo importante. É um ato, de uma certa forma, egoísta. Mas é algo que eu preciso. É só eu explicar o motivo. Olha, eu não vou poder fazer isso para ti porque eu tenho outras prioridades a qual eu vou ser cobrada, né? E essas prioridades são mais importantes, né? Então, exatamente ser egoísta em alguns momentos é interessante, só que precisa explicar o motivo. Muitas vezes o que causa uma situação não legal dentro da empresa é porque eu digo não e eu não explico por quê, né? Ou porque eu tomo uma atitude egoísta e eu não explico por quê. E o terceiro, então, é não deixe que a ansiedade de atender o seu ego destrua a capacidade de construir uma trajetória profissional íntegra. O que é isso? Como eu quero muito crescer, como eu quero muito que o meu ego apareça, como eu quero muito conquistar algo, eu tenho que mesmo assim buscar sempre a integridade, né? Sempre ser íntegro com a situação e comigo, para que eu não destrua o outro. Eu não preciso destruir o outro para que eu possa crescer, né? Eu não preciso fazer com que só eu fale, não preciso só a minha voz apareça para que eu conquiste o meu desejo. Mas às vezes isso pode ser também voluntário, né? A pessoa não está assim muito consciente. Quando que a gente pode realmente saber, não está acontecendo comigo, eu preciso procurar ajuda? Olha, a melhor forma é sempre o feedback, né? A gente tem bem pouco costume de pedir feedback para as pessoas, mas nós deveríamos ter isso como padrão trimestral, bimestral. Quando a gente faz escola, bimestralmente eles não recebem um feedback, que são as notas, boletim e assim por diante. Quando nós estamos no ambiente corporativo, a gente tem muito pouco recebimento desse boletim. Então, nós devemos buscar esse boletim, buscar o feedback. Olha, como que é trabalhar comigo? O que tu acha que eu posso melhorar? O que tu percebe da minha conduta que eu, de repente, não esteja percebendo? E aí as pessoas podem te trazer que, por exemplo, tu é egoísta, que tu não dá atenção para as outras pessoas, que tu só pensa em si, e aí sim fazer um plano de ação para conquistar uma habilidade diferente. Tá certo. Obrigada mais uma vez, Carolina. Obrigada até também. quinta-feira. Até quinta-feira. Obrigada.